Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 29 de dezembro de 2020, são 23 horas e 14 minutos. A Academia Bíblica Bereshit de Teologia apresenta a lição número 2, Abraão, a vida de oração de um homem de fé. Esta é a classe de jovens. Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. Texto do dia. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Síntese. A vida de Abraão nos traz grandes ensinamentos sobre a oração como um estilo de vida. Nesta aula vamos saber um pouco mais sobre a vida de Abraão. Você fica aqui comigo que eu também irei lhe passar as respostas do questionário, da hora da revisão, para que assim você possa aí conferir se você realmente está aí de acordo com o seu questionário, se você respondeu corretamente. Introdução. Abraão é um dos personagens bíblicos mais conceituados e admirados por todos os cristãos, conhecido como o pai da fé. O patriarca é uma referência para todos os que creem e nos ensina valiosas lições sobre como ser direcionado por Deus e confiar acima de todas as circunstâncias. Em um tempo marcado pelo paganismo e por práticas que desagradam ao Senhor, Abraão se destacou por sua obediência, levando-o a sair de sua terra e do meio de seus parentes, passar por escolhas difíceis, chegando ao extremo entre ter que decidir se obedecia a Deus ou poupava a vida de seu filho. Abraão é um nome muito marcante na palavra do Senhor. A Bíblia menciona ele no Novo Testamento 74 vezes. Ele é a pessoa do Antigo Testamento, melhor, do Primeiro Testamento, que mais é mencionado, perdendo apenas para Moisés, né? Abraão é mencionado 74 vezes e Moisés 79 vezes no Novo Testamento, ou no Segundo Testamento, como eu gosto de dizer. Abraão teve o auge da sua situação, eu não digo da sua dúvida, porque provavelmente Abraão não teve dúvida, mas da sua grande questão entre a razão e a fé foi quando o Senhor pediu para que ele sacrificasse o seu filho, e ele o levou para sacrificar. Então veja que há uma coisa aqui para se compreender, que é o seguinte: muitas pessoas ainda pensam que Deus se agrada de sacrifícios humanos. Deus não aceita sacrifício humano. A questão de Abraão foi apenas para provar-lhe a fé e dar para nós um testemunho de fé de Abraão. Tanto que antes que Abraão o fizesse, o Senhor mandou um anjo e impediu que o fizesse. Uma outra questão também, vai também sobre a filha de Jefté. Ali uma coisa que ali no caso Jefté foi para a guerra e a pessoa que ele voltasse, ele iria sacrificar. Bom, ele sacrificou sua filha como a Bíblia menciona. Entretanto, uma coisa é você ou eu oferecer a Deus, uma outra coisa é Deus receber esta oferta. Então, o sacrifício de Jefté foi um sacrifício de tolo. Ele fez o sacrifício, ofereceu ao Senhor, mas certamente o Senhor não aceitou. Uma outra questão também é sobre a questão dos gibeonitas, né? Tinha aquela questão de que mataram algumas pessoas ali na questão de Josué, mas ali já é um outro conceito também, porque ali apazigou a ira de Deus. Na verdade, o que apazigou não foi o sacrifício, não foi o fato de matar, me parece, os filhos de Saul, agora, me fugiu agora. Ali foi uma outra questão. Ali a questão era a seguinte: como Josué era a boca de Deus e Josué prometeu que os gibeonitas não iriam sofrer, e acabou que depois sofreram, e depois os gibeonitas pediram a questão de sacrificar outro filho, e sacrificaram lá, me parece que foram os filhos de Saul, não me lembro agora. Então o que aconteceu? Como os gibeonitas se sentiram vingados, então eles se apartaram, não quiseram mais, se sentiram satisfeitos com aquela vingança. Então, como os gibeonitas ficaram satisfeitos com a vingança, então a ira de Deus também se aplacou, também parou. Então são situações diferentes. É bom deixar claro que Deus não aceita sacrifícios
humanos, a não ser aquele sacrifício de louvor, né? Nosso culto racional é diferente. Um culto é racional e o outro no sacrifício de morte, aí não. A oração nos torna pacientes, longânimes. Oração é também processo. Todos nós buscamos concluir as etapas e os desafios impostos pelo nosso cotidiano, com a finalidade de alcançar os objetivos de vida. Essa característica humana é nobre e precisa ser valorizada. A questão da oração, uma das práticas da oração, uma das situações que nós precisamos compreender, é o que fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Quando nós vivemos uma vida de oração, nós crescemos na oração, nós ficamos com mais intimidade para orar. Então nós vemos que a oração ela é um processo. Você ora hoje um pouquinho, amanhã você ora um pouquinho melhor e você vai levando. E há a questão também de pessoas que falam, eu não sei orar. Bom, é muito possivelmente que você não saiba orar. Por quê? Porque é o Espírito do Senhor, né? O Espírito Santo que nos faz como convém orar. Entretanto, quando nós estamos com os nossos corações contritos diante do Senhor e nós estamos num momento de entrega, de intimidade com o Senhor, é um processo, né? A oração ela é um processo, é como aquele relacionamento com você e o seu pai, por exemplo. Tem dia que você vai poder conversar muito com seu pai e tem dia que você não vai conseguir falar muito, mas geralmente à medida que você vai crescendo, você vai falando um pouco mais, sempre conversando mais com o seu pai. Vou pegar aqui a figura do pai, porque Deus aqui é o nosso Pai Celestial, então vou pegar aqui a figura do pai. Então, para te dar esse exemplo, então veja que à medida que você vai crescendo, você vai tomando mais idade, você vai tendo mais intimidade com o seu pai, porque você aprende melhor, você conversa melhor com o seu pai, você vai tomando intimidade com o seu pai. E é assim também na oração, nós precisamos ter intimidade com o nosso Pai Celestial, ou seja, à medida que nós vamos orar, nós iremos crescer na oração, porque é um processo, né? Uma vida de oração. Abraão ficou conhecido como um homem de grande fé. É um dos segredos para tamanha fé, repousa em uma vida de oração. A forma como Deus falava com o patriarca era impressionante no seu chamado para ir para uma terra desconhecida. No momento da partilha das terras, no concerto, na intercessão pelos justos, na solicitação ao sacrifício de Isaque, entre tantos outros momentos, o Senhor simplesmente falava. Abraão era sensível à voz de Deus. Será que nós também buscamos essa condição para as nossas vidas? O que é estar sensível à voz do Senhor? Samuel, por exemplo, não era sensível à voz do Senhor. E é até plausível, né, até compreensível a questão de Samuel não ter essa questão da sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque ele não era acostumado ainda, ele não tinha intimidade ainda com o pai. Então veja que ali tinha cerca de 12 anos, então era ainda um menino, estava entrando na adolescência. Claro que tem adolescentes de hoje de 12 anos que oram como pessoas adultas, né, que já tem uma certa maturidade para orar, mas não era o caso de Samuel. Então veja que a sensibilidade nos dá mais ênfase. O que é a sensibilidade? Suponha, por exemplo, que você tenha machucado, por exemplo, uma parte do seu corpo. Está com um certo ferimento, por exemplo. Quando alguém chega perto de você, a primeira coisa que você faz é esconder aquela parte que está machucada. Por quê? Porque você está sensível. Então aquilo não pode tocar nada ali porque você está sensível demais. Então a questão isso dá mais ou menos uma ideia. Quando nós estamos orando, geralmente é porque nós estamos sensíveis a alguma coisa, a alguma dor, alguma perda, alguma coisa que aconteceu conosco, então nós ficamos muito sensíveis a essa dor. Então a ideia é esconder esta parte que está doendo. E não é assim que muitas das vezes acontece. Nós vamos orar a Deus, mas nós não oramos em público, porque aquela dor nós não queremos que ninguém conheça. Então o que nós fazemos? Nós fazemos o que o Pai nos orientou, o que Cristo nos orientou. Entramos para o nosso quarto e falamos com o Pai em secreto, porque em secreto o Senhor nos recompensará.
Ele irá nos sarar. É bem verdade também que há pessoas que têm mais facilidade de falar da sua dor, do seu sofrimento, colocar para fora. Entretanto, na questão da sensibilidade, né, nós precisamos estar sensíveis ao Senhor, tanto no falar, quando Deus fala conosco, como também quando nós falamos com o Senhor. Nós precisamos ter essa sensibilidade, e essa sensibilidade só vem quando nós vivemos uma vida de oração. Por isso que vai ficar sempre falando sobre 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Então veja que é um processo na vida de oração, né? Para que nós venhamos ter essa sensibilidade. Paciente e longânimes. A oração nos torna pacientes e longânimes em uma trajetória onde somente o nosso relacionamento com Deus permitirá esse amadurecimento. Aos poucos aprenderemos a ouvir o sim ou ainda não, e o não. Nossa natureza nos impele a querer tudo para o tempo presente, mas Deus sabe a hora certa para todas as coisas. Bom, aqui na questão que Deus vai falar que nós precisamos aprender a ouvir o sim de Deus, o ainda não e finalmente o não. Mas existe uma outra resposta de Deus, que é a resposta na oração, que é a resposta mais complexa, que nós muitas das vezes deixamos entrar a dúvida no nosso coração. E qual é essa resposta? É quando nós oramos ao Senhor e Deus não diz nem sim, nem não e nem ainda não. O Senhor fica em silêncio. Quando Deus fica em silêncio numa oração nossa, o que Deus deseja é que nós venhamos continuar orando. Nós não podemos deixar esmorecer, nós não podemos deixar a dúvida entrar no nosso coração. Nessa hora que você está orando e Deus não te responde nem sim, nem não, apenas fica em silêncio, você permaneça em oração, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor está se agradando da sua oração, então Ele quer que você fique mais tempo com Ele orando. Então, por quê? Porque se Ele te responder um sim, você vai deixar de orar. Se Ele responder um não, Ele da mesma forma, você também vai deixar de orar. Mas se Ele não responde nada, o que Deus está querendo dizer para nós, que nós venhamos compreender, é que Ele está gostando daquele momento de oração, de conversa, de intimidade. Então continue orando, porque o Senhor está se agradando da sua oração. E tenha fé que no momento de Deus Ele vai te dar a vitória. Abraão intercede em favor dos moradores de Sodoma e Gomorra. Orando em favor dos perversos, interceder diante de Deus em favor daqueles que são justos e bons parece não ser uma tarefa tão difícil. Entretanto, orar em favor de homens maus e perversos não é nada fácil. É preciso ter amor, fé em Deus, obediência, temor, esperança de que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação, por mais difícil que possa parecer. Vemos que Abraão tinha todas essas qualidades. Olha que coisa extraordinária que tinha Abraão. Tinha fé, tinha temor, tinha esperança no Senhor, tinha obediência a Deus, e pediu aqui por pessoas de Sodoma e Gomorra, pelos moradores de Sodoma e Gomorra, que foram duas das 4 cidades que Deus destruiu. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as outras 2 cidades, né, que é Admon e Zebulon, né? Mas eu vou deixar aqui direitinho a referência certinha, para que depois você possa também passar isso aos seus alunos. Então veja que Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Veja o que a Bíblia diz: que possa ser que pelo bom alguém ouse morrer. Ou vamos dizer aqui para nós, né, possa interceder pelo bom, né? Não era o caso dos moradores de Sodoma e Gomorra, que eram pessoas perversas, que tinham a questão do paganismo, a idolatria, além da questão da sexualidade ali era muito aflorada, era de uma forma pervertida, era uma coisa tenebrosa, era uma coisa terrível, que chegou mal às narinas de Deus. Então veja que ainda assim, com pessoas assim, Abraão intercedia. O que isso quer dizer para nós? Que mesmo por exemplo, talvez o seu vizinho, que fale mal de você, que difame a sua família, ainda assim por ele você precisa orar, precisa interceder ao Pai por ele. Essa pessoa que de repente está profanando o nome de Deus, ou está mesmo afrontando a Deus, nós também precisamos orar por ele, porque Deus se compadece. Deus é um Deus que se compadece. Veja o que a Bíblia diz aqui em Isaías, capítulo 55. Olha o que a Bíblia fala para que nós venhamos compreender. Isaías 55, versículo 7.
Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Então, quando alguém faz alguma coisa que está contra a vontade de Deus, o que nós precisamos fazer é deixar o ímpio o caminho do ímpio. Deixa o ímpio o seu caminho. Então, deixa que ele vá pelo caminho dele, o maligno, os pensamentos, mas que nós viemos nos converter ao Senhor, porque o Senhor vai se compadecer deles, mas que nós viemos também interceder por eles. Então nós precisamos viver uma vida de oração, intercedendo tanto pelos nossos amigos, quanto pelos nossos inimigos. A Bíblia vai falar que, se possível for, tenha paz com todos. Isso quer dizer, não que se for possível, eu vou ter paz com todo mundo, se for possível, porque quando não é possível, eu não vou ter. Não é isso. Quando a Bíblia diz, se possível for, tenha paz com todos, é porque independente do que as pessoas não tenham paz comigo, eu preciso ter paz com ela. E você da mesma forma. Não, apesar das pessoas não terem paz com você, você precisa ter paz com ela. Então nós precisamos ter uma vida de intercessão, independente de quem seja. Veja o sofrimento de Jó. Jó teve um sofrimento, os seus amigos falaram contra ele e ainda assim Jó orou pelos seus amigos. E quando Jó orou pelos seus amigos, depois de todas as afrontas que eles disseram, Deus mudou o quadro da vida de Jó. Então nós precisamos compreender que a nossa vida precisa ser uma vida de oração, independente de quem seja. Nós precisamos estar intercedendo por alguém. Vivendo em meio ao pecado. Ele pergunta a Deus, destruirá também o justo com o ímpio? Abraão não estava tentando mudar a opinião de Deus, mas vemos aqui a reflexão de um homem de fé, que conhecia a bondade e a justiça do Senhor. Vemos a atitude de um intercessor que se importava com o bem das pessoas, em especial aqueles que buscavam servir ao Senhor. A compaixão e o amor são as características principais de um intercessor. Então, aquela pessoa que tem um intercessor, ele precisa ter compaixão e amor. Compaixão é se colocar no lugar do outro. E amor é a raiz do Evangelho. A principal raiz do Evangelho é o amor. Não adianta as pessoas terem os 9 dons e não ter amor. O amor é o mais importante, como diz 1 Coríntios capítulo 13. O amor excede toda a sabedoria, ele excede todas as coisas. O amor é a raiz principal do Evangelho. Então, Abraão, ele tinha essa compaixão e esse amor pelas almas, principalmente por aquelas pessoas que de fato estavam com sinceridade de servir ao Senhor, mesmo num mundo cheio de pecado, mesmo numa terra de pecado. Você tem a sua casa, tem o seu lar, e certamente na sua vizinhança, ou talvez na sua faculdade, ou no seu trabalho, ou em ambos, o pecado impera. Mas a Bíblia vai falar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso está lá em Romanos 5:20, e olha que é uma coisa de Deus. Eu abri a Bíblia aqui e apareceu aqui, aos Romanos capítulo 5, versículo 20, para você ver que é uma coisa de Deus. Olha. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então veja que apesar do pecado estar aí, a graça do Senhor alcança. A graça do Senhor é superior. Então essa graça nos alcança e alcança a todos, desde que nós vivemos uma vida de oração, intercedendo pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos vizinhos, porque certamente o Senhor fará a sua obra e irá salvá-los. Claro que nós precisamos fazer isso em amor, e tendo compaixão. Não vai orar como os fariseus, que oravam, faziam longas orações para demonstrar uma coisa que não eram. Abraão, um intercessor em favor das cidades. Sabemos que a humanidade, infelizmente, não consegue compreender o amor, a justiça e o juízo de Deus. No entanto, o Senhor é justo, bom, paciente e pune o pecado. Até em seus julgamentos, Deus é bom, pois Ele nos dá aquilo que semeamos. Cabe a nós, corpo de Cristo, mostrarmos ao mundo quão justo, santo, agradável e amoroso é o Deus que servimos. O Senhor, nosso Deus, Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, bondade, ocupado não tem por inocente. O Senhor, Ele é grandioso, Ele é o Criador. E tantas coisas, o Senhor é poderoso, justo, onisciente, onipresente, onipotente, tem a presciência, é eterno.
E veja que é um Deus de amor. A Bíblia vai falar em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Veja que Deus, como Deus nos atrai, com benignidade e com amor eterno. E Abraão tem uma intercessão em favor das cidades para mostrar a eles o amor que Cristo tem por todos, que Deus não faz acepção de pessoas, porque independente da sua vizinhança, independente do pecado, né, da terra de pecado que vivemos, nós precisamos ser separados, nós precisamos estar purificados em Cristo, né? A oração nos protege, a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. Boa, a Bíblia nos revela que a vontade de Deus para nossas vidas é boa, perfeita e agradável, mas somente em uma caminhada de oração teremos as condições ideais para experimentarmos tal bênção. Quando nós vivemos uma vida de oração, as bênçãos do Senhor correm atrás de nós, como diz Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. As bênçãos correm atrás de você. Você vive uma vida de oração, vive em obediência a Deus, em amor, em compaixão. O Senhor vai fazer com que as bênçãos corram atrás de você. Né? Por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa. Ela também é agradável. A vontade de Deus é agradável, ou seja, ela gera um bem-estar a todos os que dela experimentam. Não importa se tudo vai bem ou não, se passamos por momentos felizes ou de grandes dificuldades, se os desafios são pequenos ou gigantescos. Se permitirmos que a vontade divina seja constante em nossa vida, nos sentiremos bem e em paz. Você permite a vontade de Deus na sua vida? Ou você quer a sua vontade? Qual é a vontade que você quer que impere na sua vida? Saiba que é bem verdade que a vida cristã nos dá alguns preços a se pagar. Mas é um preço que está dentro da vontade de Deus. Nós estamos aqui para isso, para pagar o preço. E para que, pagando este preço, não que nós venhamos merecer, mas assim também a vontade de Deus será agradável. Então nós precisamos compreender que a vontade de Deus é sempre agradável, ainda que nós venhamos sofrer por causa do Evangelho. Mas a vontade de Deus, ela é sempre agradável, independente das situações que nós vivemos, das dificuldades, grandes ou pequenas, as perdas, grandes perdas, doenças, né, enfermidades, enfim. A vontade de Deus é sempre agradável. E assim nós nos sentimos bem e também em paz. E é por isso que muitas pessoas se confundem, né? As pessoas, né, que não são cristãs, que não professam a fé em Cristo, não conseguem compreender a paz que temos. Porque muitas vezes perdemos grandes quantias em dinheiro, num negócio, numa empresa, perdemos um ente querido, uma pessoa amada, e ainda assim nós temos paz. Por quê? Porque nós sabemos que a vontade de Deus, ela é agradável, perfeita. A vontade de Deus, além de boa e agradável, também é perfeita. Muitas vezes encontramos coisas aparentemente perfeitas, mas ao olharmos com maior critério, veremos que elas possuem muitas falhas. Outro grande erro cometido pelos homens é a inclinação em apontar defeitos nos planos do Senhor. Precisamos estar atentos acerca desses equívocos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O plano do Senhor em tudo que Ele faz é perfeito. Entretanto, muitas das vezes as pessoas acham que Deus errou em alguma coisa, em alguma situação, porque não está de acordo numa situação ou outra. Nós precisamos compreender que Deus vê muito além de nós. Deus vê muito o que vem depois. Lembra da questão de Jeremias? Jeremias foi preso num poço, o que aparentemente era uma coisa ruim. Mas quando vieram tomar a cidade, tomaram todos, menos Jeremias. Por quê? Porque Jeremias estava no poço e ninguém viu. Então veja que é perfeita a vontade de Deus. É bem verdade que por causa da nossa questão do Evangelho, é bom frisar isso, que nós iremos padecer em algumas vezes na nossa vida. E talvez até partiremos para a eternidade de uma forma aparentemente até cruel.
Entretanto, nós precisamos compreender que ainda assim a vontade de Deus é perfeita. Por que assim a vontade de Deus é perfeita? Porque é preciosa aos olhos do Senhor a morte de um justo. Então, independente da forma que alguém morreu, né, uma pessoa cristã morreu, salva na pessoa de Jesus, ela é preciosa aos olhos do Senhor. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Conclusão. Nesta lição aprendemos que a oração deve ser uma constante em nossas vidas, a oração como estilo de vida. É o segredo para uma caminhada vitoriosa nos dias atuais. Através da oração alcançaremos a paciência e a longanimidade, tão necessária em tempos tão difíceis. Assim como nos dias de Abraão, os desafios de Sodoma e Gomorra assolaram a humanidade, mas guiados pelo Espírito, venceremos sempre. Busquemos em um dia de vida. Ou melhor, busquemos em uma vida de constante oração a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui na hora da revisão, resposta do número 1. Significa que é algo que precisa ser buscado o tempo todo, em uma continuidade buscando um relacionamento com Deus. Número 2. Ela possibilita um crescente relacionamento com Deus. Número 3. O ato de tolerar as adversidades e perturbações em favor de alguém. Número 4. As duas cidades da antiguidade sinalizavam a perversão humana e o afastamento total dos princípios divinos. Número 5. Ela é boa, agradável e perfeita. Então vemos que nesta questão sobre a vida de Abraão, sobre as questões de Abraão, sobre a vida dele, o sofrimento que ele passou, né, de ter que levar o seu filho para o sacrifício, e Deus deu vitória, nós precisamos compreender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós precisamos compreender e ter maturidade espiritual para compreender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ainda que isto seja algo que vai nos trazer uma perda, ainda que vai causar uma perda terrena, mas não será uma perda eterna. Então nós precisamos compreender as questões da vida, as questões sobre a oração, sobre tudo que é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir para a Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno, e que você tenha uma boa aula. Tchau!